companheiros. Vamos acalmando os nossos corações, tranquilizando as nossas mentes, para que nessa noite bendita consigamos receber da espiritualidade amiga o amor, o carinho, a paz, que nós possamos compreender os ensinamentos e seguir a nossa vida em busca da nossa reforma íntima. Que a nossa fé se fortaleça, que tenhamos a paz que viemos buscar. E assim seja. Gente, só uns avisos, tá? Essa galerinha nova aí que faz a Instagram, né? Não é da sua, não é. Nem da minha, porque a minha tá aqui desse lado. Mas tá, nós estamos com a campanha do agasalho, tá, gente? Então, quem tiver aí roupa que queira doar, cobertor, nós já lançamos no Instagram. Então, quem tiver, pode trazer pra gente que a gente direciona, tá? Latinha, nós estamos de tudo. O que a gente faz? A gente vende para ajudar nos nossos gastos. Então, quem tiver em casa pode trazer. Quem tiver um ferro velho perto de casa que pode levar a latinha lá, vende e traz só a quantia para a gente também pode, tá bom? Que vocês decidirem, tá? Esse final, a gente sempre faz o evangelho no lar no domingo. Aí esse domingo caiu pra gente do evangelho de que precisa o Espírito para se salvar. A parábola do bom samaritano. Eu falei, nossa, eu gostei dessa parábola, eu gostei desse tema, eu vou falar desse tema com o pessoal semana que vem. E a gente tinha conversado sobre a questão de doação, de doação de cesta, de utensílios de higiene. E veio essa mensagem no dia do Evangelho, eu falei, acho que eu vou falar sobre isso, né? Aí, essa mensagem diz assim, ó, Mateus, capítulo 25, versículo de 31 a 36. Texto é grande, vou ler. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Porquanto tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, careci de teto e me hospedastes, estive nu e me vestiste. Embolei agora. Achei-me doente e me visitastes, estive preso e me fostes ver. Então responder-lhe-ão os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos? Ou despidos e te vestimos? E quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? O rei lhes responderá, em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizestes a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. Então, quando você faz a caridade, você não está fazendo só para aquela pessoa, você está fazendo para Jesus também, tá? Então, ele pega e fala, quando eu bati na sua porta e você me deu de comer. Ali é Jesus também, batendo na porta e pedindo de comer. São Lucas
No mesmo capítulo 15, ele fala: um homem que descia de Jerusalém para Jericó, essa é a parábola do bom samaritano, caiu em poder de ladrões que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote desceu o caminho e viu aquela pessoa caída. O que o sacerdote fez? Passou batido. Depois veio um levita, viu também a pessoa lá caída, não ajudou e foi embora. Depois passou um samaritano. O que o samaritano fez? Foi, pegou a pessoa, limpou as feridas da pessoa, passou remédio, levou essa pessoa para uma hospedaria, levou essa pessoa para a hospedaria, deixou essa pessoa lá, pagou pelo dia dessa pessoa e deu mais dinheiro para os donos da hospedaria e falou assim: se der algum problema a mais, se ele precisar ficar mais, tiver mais algum custo, você me fala que na volta eu passo aqui e pego. Voltando, gente, aqui em São Mateus, o que ele fala? Ele fala de que você tem que o quê? Fazer a caridade, ajudar quem? O próximo. Quem aqui foi o próximo? Quem aqui ajudou? Foi o sacerdote? Foi o levita? Foi o samaritano. Entendeu? Os samaritanos, depois eu quero que vocês procurem na internet quem eram os samaritanos, certo? Por que que eles eram, por que que o povo judeu não gostava dos samaritanos? Aí vocês vão entender isso aqui. Quero que vocês procurem essa história. Por que que eles não gostavam dos samaritanos? E me traz na aula semana que vem. Vamos lá. Toda a moral de Jesus, gente, se resume na caridade e na humildade. Isto é, duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Jesus era caridoso e humilde. E é isso que ele veio nos ensinar também. Porque quando ele fala amar ao próximo como a ti mesmo, ele está falando que a gente tem que ser humilde, que a gente tem que ser caridoso, que a gente tem que se colocar no lugar do próximo. Tá? Aí, linkando com um livro que nós estamos estudando, isso foi domingo, gente, nós fizemos oração. Na terça-feira nós estamos estudando um livro 50 anos depois, tá? E tem uma parte que fala sobre caridade. Quem que ajudou o rapaz foi o samaritano, não foi? Então tá bom. A gente tem uma personagem no livro que é a Célia, tá? Ela foi expulsa da casa dela pelo pai, porque ela, teoricamente, o pai achava que ela tinha engravidado e expulsou ela de casa. Não vou contar mais do livro, tá? O tema é esse. Essa moça com pão que o diabo amassou. Tá? Ela passa por várias provações. Tá bom? Então, eu não vou contar mais. Só esses pedacinhos, tá? Referente à caridade. Aí ela pega a criança e vai embora. Aí eu mexendo. E vai embora e sem rumo e sem direção. Gente, imagina. Uma moça que foi julgada, né? Que ela tinha engravidado. E na realidade ela não engravidou. A história é outra. Mas o pai achava que a criança era dela, o que ele fez? Colocou ela para fora de casa. E ela vai, naquela época, em Roma, em 132, 133 em Roma. Né? Se hoje já não é fácil, imagina naquela época. Aí, ela andando por lá, sem saber o que fazer com aquela criança, com fome, com sede, um bebê recém-nascido, ela encontra uma mulher da onde? Do povo, de semblante alegre e humilde.
Essa mulher leva a Célia e a criança para a casa dela e fica com ela lá 2 semanas. Dentro de vocês fariam isso? Não é? Nós faríamos, vocês não, nós faríamos isso. Né? 132. Ela levou e a Célia ficou lá. Aí, determinado momento, a Célia falou isso aqui para ela, ó. Tenho guardado a fé em Jesus como único refúgio. Ainda agora, a sua caridade fraterna, ela falando para a mulher, recolheu-me a esta casa, foi para mim o testemunho vivo da proteção do Mestre Divino. Lembra quando eu falei da sensibilidade para vocês hoje, não? Quando você tiver a sensibilidade, você está tendo aquela sensibilidade de fazer aquilo ali, é Jesus, gente. Tá? A cuja misericórdia tem endereçado todas as minhas súplicas. Ela suplicava misericórdia por Jesus, ela suplicava ajuda a Jesus. O que esse trecho do livro quer nos dizer? Quando ela fala aqui que ela suplicava a ajuda do Mestre, que ela pedia para Jesus ajudar. O que isso quer dizer? Que precisamos ser instrumentos de Jesus. Essa mulher do povo, ela foi instrumento de Jesus. Ela foi direcionada para ajudar a Célia. E nós precisamos ser instrumentos de Jesus dentro e fora de casa. Porque eu falo dentro e fora de casa porque a gente está mais no serviço do que dentro de casa, né? E as pessoas que são colocadas dentro de casa são justamente as pessoas que vão nos ajudar a evoluir. Porque dentro de casa nós somos aquilo. No serviço, muitas vezes, a gente mascara, porque a gente precisa sobreviver. Mas em casa, a gente é aquilo. E é por isso que as pessoas que estão lá, estão morando com a gente, chegaram até a gente porque é com elas que nós vamos crescer. Mas a gente precisa ter a sensibilidade para entender isso. E muitas vezes a gente não tem. Aí vira um banzé, não é? Vira uma briga, ninguém se entende, um horror, mas é porque a gente não tem. A partir do momento que você está centrado, não, peraí, eu estou aqui, eu preciso estar aqui e eu tenho que aprender alguma coisa com isso daqui, tá? Aí, ela não podia ficar o tempo todo na casa da mulher, porque ela saiu justamente para ter um caminho, para ver onde que ela saiu sem rumo e sem direção, gente. Aí, num determinado momento lá, que ela vai andando novamente, ela consegue carona e tal, ela conseguiu uma carona com os carreteiros, humildes e assalariados. Quem que ajudou ela? Carreteiro humilde e assalariado. Ele pegou e deu carona para ela, até um determinado ponto. Quando chegou nesse determinado ponto, ela resolveu descer. E ele ficou preocupado, ele não queria que ela descesse, ele estava preocupado de deixar ela ali. Sabe quando você dá carona para alguém e que a pessoa fala, não, pode deixar, eu vou ficar aqui, você fica preocupado, mas você vai ficar aí mesmo? Você não quer ir mais para frente? Não acontece isso? E ele pegou e deu a carona para ela até determinado local. Aí ela fala assim para ele, estou certa de que o céu me protegerá. A fé dela, gente, era inabalável. Ela tinha uma fé muito forte. Então, estou certa de que o céu vai me proteger. O que esse trecho do texto quer nos dizer? Mais uma vez, precisamos ser instrumentos de Jesus. Os carreteiros foram instrumentos de Jesus. Ter fé, força e coragem diante das dificuldades, pois tudo passa. Tudo vai passar. Mas, quando a gente está sofrendo, tudo é um turbilhão.
Quando a gente está sofrendo, a gente não enxerga do lado, a gente não enxerga da frente, a gente não enxerga para cima, para baixo, a gente enxerga a gente. Quando a gente sofre, é só a gente que interessa, não é mais ninguém. E é isso que é o problema, esse que é o problema. Cadê a nossa fé? Cadê a nossa fé? Cadê a nossa coragem? Cadê a nossa certeza no porvir? Cadê? No nosso dia a dia? Gente, caridade, né? Eles fizeram aquela caridade com ela. Caridade é uma palavra amiga. É saber calar e ouvir só. Sabe quando a pessoa está contando os problemas dela e você quer falar também, porque você também tem problema, mas ela que chegou em você para falar e acabou que você também quer falar sobre o seu problema? Não, é você escutar o problema do outro. É um abraço gostoso, que a pandemia tirou isso da gente. Mas você vê uma pessoa que ela está triste, que ela está agoniada, você dá um abraço, te dá um abraço. Perguntar como que você está, visitar o lar dos idosos. O Pedro vive falando isso daqui, vai no domingo no lar dos idosos, vai visitar os velhinhos e a gente não vai. Você vai sair de casa para visitar o velhinho no lar dos idosos, gente? Você não vai, mas isso aqui é caridade, isso aqui é boas horas. Ser paciente, não julgar, tudo isso é caridade, gente. Eu não vou ler essa epístola, tá? De Paulo aos Coríntios. Não é Coríntios, é Coríntios. Tá? Mas aqui, essa epístola é maravilhosa. Eu já contei a história de Paulo aqui para vocês, quem foi Paulo. Essa epístola é linda. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como um bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando eu tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Não adianta nós sermos a pessoa top se a gente não tiver caridade no coração. A caridade, gente, não é só material. A caridade é amor ao próximo. Tá? Eu vou pedir para vocês agora, eu vou apagar a luz, vou colocar uma musiquinha, que eu gosto de musiquinha, né, seu Pedro? Eu gosto de musiquinha. Vou colocar uma música para vocês escutarem a música com muita calma, muita tranquilidade e ver como Deus foi caridoso com a gente. Como Deus é caridoso com a gente. Fechem os olhos. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor.
vejo Deus no adeus, companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca a lembrança. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Vejo Deus no furor de ciclones bravios. Sinto Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Essa música é linda, né? Então, é isso que eu tinha para falar hoje para vocês, para sentir Deus, se deixar que Deus haja dentro de você, para que você possa ser instrumento dele em todos os momentos, todos os dias, que você tenha condições de fazer a caridade. Tá? Obrigada pela atenção de vocês.